Fala, Bruno, beleza? Olá, Leide, tudo bem? Oi, tudo bom? Deixa eu acertar o volume aqui. Ah, eu esqueci do meu fone. Me dá um minuto que eu vou Pega pegar lá. meu fone de volta. Coisa rápida. Vai, enquanto isso eu vou acertando aqui e recebendo os convidados. Beleza. Agora foi. Me perdoa, hoje foi uma correria danada. É. Ai, tá sendo, né? A semana tá quente. É isso. E fala, Rambo, beleza, cara? Obrigado por estar aqui conosco, viu? Muito bem. Olá. Bom, Tá me ouvindo bem? tô ouvindo perfeitamente bem. Você também? Tranquilo? Também, tranquilo. Então tá bom. Leide, vamos fazer aqui as apresentações iniciais Vamos. e aí a gente parte para o nosso bate-papo livre, pode ser? Com certeza. Galera, então é o seguinte, olha, muito bem-vindo a todos, tá? Nós estamos aqui fazendo um programa que faz parte, né, de toda uma semana, que é a 7ª Semana Nacional de Educação Financeira. É um evento promovido pela ENEF, que é uma entidade sem fins lucrativos, sugerida pela OCDE, tá? E o tema central da semana inteira, de todos esses eventos que estão acontecendo ao redor do país, o tema central é resiliência financeira, como atravessar esta crise, tá? E nós aqui da ABEF, que é a Associação Brasil de Educadoras e Educadores Financeiros, eu sou membro e diretor regional aqui da Grande São Paulo. A Leide Werneck é a minha colega de casa, colega de ABEF, né? Ela é responsável ela é a representante responsável pelo estado do Rio de Janeiro. Nós, então, aqui da ABEF, a gente se juntou para poder também, através desses eventos, desses bate-papos, promover aí, de alguma forma, também essa reflexão e auxiliar as pessoas a passar por esse momento de crise, tá? Então, esse é o intuito desse e de outros bate-papos que estão sendo feitos, tanto pela INEF quanto pela ABEF. Então, fique ligado que ainda tem muita coisa rolando. Aliás, eu já deixo avisado aqui que tinha um evento para acontecer com uma outra colega de ABEF ontem à noite, porém, por falta de luz, não aconteceu. Então, vai acontecer hoje às 5. Então, eu mal saio dessa live e já inicio outra com a Adriana. Então, fiquem ligados, tá bom? Muito bem, Leide, é um prazerzaço te receber aqui, viu? A gente já bateu um bom papo no backstage, foi uma delícia. E agora estamos ao vivo aí para todo mundo, né? Então, quero começar te dando boas-vindas e dizer que eu estou muito grato, muito feliz de poder fazer a mediação desse nosso bate-papo. Tudo bom? Que bom. Eu também. Eu estou muito feliz e muito grata por estar aqui com você. Adorei o nosso papo. A gente ainda vai avançar muito, com certeza. Eu acho que tem muita construção para fazer pela ABEF, no país afora, né? E eu estou muito feliz por estar participando dessa semana. Eu acho que trazer o tema de educação financeira, né, de uma forma sistemática durante uma semana, com tanta programação boa, né, e com tantos assuntos, né, porque são milhares de assuntos, então, assim, tem assunto para você se atualizar de todas as formas, né, e é isso, a educação financeira, eu estou acompanhando esse movimento desde 2012, ver hoje onde nós estamos com tanta programação é uma grande realização, e estar participando mais ainda e mais ainda pela ABEF. Né? Então, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui comigo nessa mediação também. Que isso, imagina. Você sabe, Leide, que há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu participei, acho que da 2ª, 3ª Semana ENEF, e eu fui como ouvinte, até para poder reavaliar repertório, pegar mais coisas, conhecer pessoas, fazer network, né? E aí hoje, na 7ª, a gente está ajudando isso a acontecer, né? Então, é muito legal também ter essa troca, né? Então é muito bom. É muito, é muito. E você vê isso crescer, ainda mais a gente, ainda mais nós que somos embaixadores da educação financeira e apaixonados, né? Porque assim, eu não conheço um educador financeiro que não seja apaixonado pelo tema, né? Então, ver isso crescer junto, né? E a gente está crescendo e ver isso junto crescer no país, realmente é algo fantástico, né? E assim, a gente precisa de fato levar cada vez mais, né? Esse assunto. É isso aí. Muito bem, muito bem.
Gente, então vamos dar a entrada aqui, né? Vamos iniciar oficialmente aqui o nosso bate-papo. E eu gostaria, Leide, que você começasse então se apresentando. Conta pra gente um pouquinho, né? Principalmente para quem vai assistir a live depois, quem está assistindo agora e quem vai assistir depois. Quem é a Leide Werneck, né? O que você já fez, por onde você já passou, por que então você também foi picada aí pelo bichinho da educação financeira. Conta pra gente quem é um pouquinho aí a história da Leide, por favor. Vou tentar resumir, tá? Porque a história é grande e eu adoro um papo. Então, eu sou docente, mãe, empreendedora, consultora, gestora de projetos, não necessariamente na mesma ordem, às vezes tudo junto, né? Então, tô aí nessa empreitada também como empreendedora, enfim, trazendo o meu trabalho, né, o meu serviço para a comunidade, para o público. Eu comecei como a educação financeira, ela me picou através do meu trabalho, numa transição de carreira. Eu trabalhei muitos anos no mercado corporativo, trabalhei com o segmento de turismo e hotelaria, né? E sempre trabalhei com a parte de gestão e processos. E numa transição de carreira, eu querendo ser consultora, né? Aplicava os meus conhecimentos aí, trabalhar inclusive com projetos, né? Na área de desenvolvimento de planos de negócios, empreendedorismo. Eu esbarrei na educação financeira, né? Porque eu comecei a perceber que a gente tinha uma lacuna enorme nas finanças pessoais quando a gente ia tratar do empreendedor. Então, quando eu comecei a fazer os trabalhos dentro dos meus projetos, né, que eram projetos, foram muitos projetos em empresas e projetos sociais também, e a gente trabalhava com empreendedores, fazendo formação empreendedora, né, e dando as técnicas, né, necessárias para que ele empreendesse um negócio, para que, enfim, o negócio crescesse. Falava muito da gestão financeira. E quando a gente começava a tratar esse assunto, isso era uma lacuna, isso era um gargalo dentro até da formação empreendedora. E eu percebi o seguinte, não tem como falar de empreendedorismo para quem está começando a empreender se a gente não falasse de finanças pessoais, né? E aí começou essa minha jornada na educação financeira, porque eu entendi que eu precisava, inclusive, mergulhar mais no assunto. E aí também eu descubro, ao longo desse mergulho, que eu mesma precisava aprofundar os meus conhecimentos de educação financeira, porque apesar de ter toda uma formação técnica, de trabalhar com finanças, tinha questões na educação financeira que eu não aplicava na minha própria vida, né? Então, é esse mergulho que a gente acaba fazendo e que a gente se apaixona, porque a gente vê que a educação financeira ela é fundamental, ela é uma educação para a vida, né? E a partir dela você consegue, de fato, trazer vários outros elementos. Então a Leide foi nesse caminho, né, pelos projetos, trabalhei com muitos projetos de empreendedorismo, informação de LGBT, empreendedores LGBT, fiz projetos dentro do Complexo da Maré, trazendo formação empreendedora para jovens, adultos, educação financeira para jovens e adultos, gestão financeira para empreendedores. Então, assim, ao longo da minha trajetória, eu vim trabalhando basicamente com empreendedores, muitos empreendedores, né, e acabam sendo os pequenos, micro e pequenos empreendedores acaba sendo o meu público de uma forma geral. Isso é para resumir, tá? Muito bem, muito bem. É isso aí, eu gostei do início, né? Mãe, empreendedora, consultora, não necessariamente nessa ordem, às vezes tudo junto. Adorei isso aí. Isso é de praxe. Às vezes a gente está aqui fazendo um projeto, tem um filho estudando, É isso. É isso aí, a vida é assim, né? Dinâmica, né? Exatamente. Muito bem. Olha, Leide, eu acho que você já quase respondeu a minha segunda pergunta, mas eu gostaria que você aprofundasse então um pouco mais agora, né? E o que eu gostaria de te perguntar é justamente isso. Por que, então, se bem que, como eu disse, você já praticamente deu uma introdução, mas que você fosse um pouco além. Por que então você escolheu falar desse tema na semana? Por que você escolheu falar do tema educação financeira para empreendedores, né? Você comentou aí que ao se deparar com tentando ajudar empreendedores, você viu que existia uma lacuna gigantesca na parte de educação financeira pessoal, né? E a gente sabe que isso é real mesmo, né? Mas e aí, por que você acha que esse tema é tão relevante ao ponto de trazer ele aqui para o nosso bate-papo? Então, a ENEF está trazendo o tema resiliência financeira para enfrentar a crise, né? E aí, olhando os dados, eu comecei a olhar os dados do Sebrae, eu estava olhando, o Sebrae trouxe uma pesquisa muito recente,
que fala do impacto da pandemia nos pequenos negócios. Durante a pandemia, ela fez uma pesquisa com os pequenos negócios, e aí, desses pequenos negócios, vou até colar aqui os números, são 48% MEI e 27% ME. Então, 23% só pequenas empresas. Então, a gente está falando de um universo que foi pesquisado de mais de 75% de micro e pequenas microempreendedor e microempresa. E dentro desse resultado, tinha que 73,4% a gestão financeira da empresa já não estava boa antes da crise. 50% estavam razoáveis e 24% estavam ruins. Ou seja, só 26% desses respondentes disseram que a gestão financeira estava boa antes da crise. Então, isso para mim é uma conexão direta com a questão da educação financeira. Porque quando a gente está falando de microempreendedor e microempresa, a gente está falando basicamente daquele empreendedor sozinho, solitário, né? Aquele que é o indivíduo que vai empreender. A gente não está falando de uma empresa que já nasce grande, com uma estrutura, né? Com pessoas. A gente está falando de pequenos empreendedores, pessoas que empreendem ali. Se essas pessoas que empreendem ali você já tem que 26% só estavam boas, então tem uma ligação direta de dificuldade nessa gestão financeira. Então você liga automaticamente ao indivíduo, né, nas finanças pessoais. E isso corrobora com a minha experiência na prática. Né? O que eu percebi durante essa jornada e toda a minha jornada é que os empreendedores que têm uma gestão financeira minimamente ali controlada ou que fazem alguma coisa, eles conseguem realizar melhor a gestão financeira dos seus negócios. Ou pelo menos conseguem iniciar essa gestão. Né? Aqueles que não têm, eles enfrentam muita dificuldade, porque existem questões até conceituais, porque quando você faz a gestão financeira da sua vida pessoal, você consegue trazer esse apanhado de conhecimento para a empresa. Né? Então, para mim, essa pesquisa do Sebrae corrobora com o que está acontecendo agora na crise, com os resultados da crise, e que depois que 58 interromperam as atividades temporariamente. Então, falar de educação financeira do empreendedor na Semana ENEF, para mim é fundamental, porque a gente precisa, de fato, trazer essa pauta para o âmbito pessoal, você conseguir formar o empreendedor na sua vida pessoal para ele conseguir, de fato, levar isso para o seu negócio. Né? E isso eu consegui confirmar na prática. Com os projetos que a gente desenvolvia, o que a gente precisava começar primeiro a educação financeira, para depois falar de gestão do negócio. Né? E é muito importante, Thiago, assim, a gente trazer um ponto importante da educação financeira, porque quando a gente fala, as pessoas pensam em planilhas, pensam em números, né? E a educação financeira não é isso. Isso é uma ferramenta que a educação financeira traz, né? Isso é importante para você acompanhar a evolução desses números, mas, na verdade, o mais importante da educação financeira são os objetivos, são o planejamento, a tomada de consciência, a tomada de decisão. Então, quando você vai fazer a sua educação financeira pessoal, você, na verdade, pensa o seguinte: tá, quais são os meus objetivos de vida? Né? Por que eu preciso poupar? Né? Porque eu quero fazer aquela viagem. Então você começa a realizar sonhos a partir desses objetivos, você começa a traçar um planejamento de vida. Então a educação financeira, ela fala sobre isso. Então ela vai para o consumo, ela faz você pensar sobre o seu consumo, né? Refletir sobre como você está consumindo, né? Por que você abre mão de alguns prazeres porque você está olhando para um objetivo de longo prazo, né? Para uma meta que você traçou lá na frente. Então, a educação financeira, ela fala sobre isso. E quando você entende isso na sua vida pessoal, quando você abre um negócio, você começa a fazer a mesma reflexão. Qual é o propósito da empresa? Né? Qual é o objetivo de longo prazo da empresa? Então, você começa a fazer as conexões que levam, inevitavelmente, a um controle financeiro, porque o controle financeiro acabam ditando as metas da empresa, né? Então, essa é uma resposta que foi um pouco longa, mas é isso, assim, o tema foi escolhido por causa disso, sabe? Eu que trabalho com empreendedores e sou apaixonada pela educação financeira e ela transformou a minha vida em muitos aspectos, eu não posso trazer isso como uma pauta importante para esse micro e pequeno empreendedor que está começando a sua jornada sozinho, né? Então, é isso. Essa é a importância, eu acho, para mim, para estar aqui hoje na Semana ENEF. Muito bem. Ô, Leide, vamos trazer aqui alguns exemplos, né? Assim, para
para quem avisa aos navegantes que acabaram de chegar ou que estão assistindo, vão assistir depois, né? Então é mais ou menos assim. Já vi alguns amigos aí. Sim, o Fernando chegou, os amigos da BEF já estão aqui, alguns, né? Renata, o Fernando, a Bel também. O professor Reder. Muito bom, gente, é isso aí. Então é o seguinte, vamos contextualizar aqui, né? Então a gente está falando daquele cara que, às vezes, como você disse, ele é a própria empresa, né? Ele faz tudo, ele é o comercial, o executor, o negociador, o comprador, tudo, ele é tudo, né? E aí, às vezes tudo junto. E às vezes tudo junto também, né? Aí assim, né, Leide? Ele pensa assim, puxa, eu preciso cortar o cabelo. E aí, sai de que bolso, né? Sai da conta da jurídica ou da conta da física? Isso se não tiver na mesma conta, né? Isso se não tiver geralmente uma só para gerenciador. Geralmente tá. Então é esse cara que a gente está falando? É desse cara que a gente está falando, né? A gente está falando... na verdade, a gente está falando desse cara, mas a gente tem os caras maiores que também fazem, às vezes, algumas misturas sérias, né? Sim. Não é muito incomum você encontrar empreendedores que já cresceram, que já estão, inclusive, numa empresa de pequeno porte, que já estão com funcionários, mas que ele ainda faz essa mistura, porque ele cresceu. Eu chamo essas pessoas, as pessoas que têm o toque, né? Aquelas pessoas que sabem fazer dinheiro, né? Elas fazem muito dinheiro, e aí elas vão fazendo muito dinheiro, mas também não administram esse dinheiro. Então elas crescem e crescem desordenadamente, então não é muito incomum também você encontrar esse empreendedor, tá? Que já é aquele cara que já está numa empresa maior, com funcionários, e que ainda assim não parou para ter uma gestão financeira dentro da empresa mais sistemática, ou até mais profissional. Acontece bastante também. Mas falando... Fala. Não, desculpa, pois não, mas falando... mas falando aqui, a gente falando desse micro... Mas geralmente a coisa acontece quando ele inicia, né? Quando ele ainda é pequeno, quando ele está sozinho. Que é essa mistura. Misturar a vida pessoal com a vida jurídica. Não é muito incomum por causa disso. As pessoas não têm, não trazem consigo essa consciência da gestão financeira pessoal. Né? E aí, como ela não traz consigo essa gestão financeira pessoal, quando ela empreende, ela mistura tudo, porque ela se vê numa pessoa só, ela vê a empresa e ela como uma coisa só. Então, é muito comum misturar, né? Fazer essa mistura. E quando você faz essa mistura, as chances de você se enrolar são muito grandes. É muito maior. Sim. É muito maior, porque você vai acabar usando o dinheiro que era da empresa para pagar uma conta pessoal, né? Ou o dinheiro que era para sua casa para pagar um furo de caixa lá na empresa. E quando você faz isso, você perde o controle. Você já não sabe mais quem é quem dentro dessa história. E você se mistura, né? Dentro dessa história. Então, esse é um dos problemas clássicos, assim, dos empreendedores. Clássico. Toda vez que eu começo um trabalho com um empreendedor, ou um workshop, ou um curso, uma formação... a primeira pergunta que eu faço, né, assim, quem tem as finanças, quem tem finanças separadas, quem faz controle, aí já não tem, ou uma minoria tem. E depois quem tem as contas, né, porque você também pode ter contas separadas até para ajudar nisso. Então, geralmente é o clássico. Porque não ouvi isso há 11 anos? Pois é. A gente precisa ouvir isso mais, né? Ô Leide, essa pessoa aqui, a Clau, beijão, ela é minha cliente, né? Ela foi minha cliente, minha amiga hoje em dia, aqui na Martelo. E ela, antes dela falar essa frase, ela colocou isso assim, eu que o diga, né? Porque a vida dela antes era exatamente assim, né? A conta PJ, PF, tudo junto, aquela maçaroca. A gente ajudou ela aqui um pouquinho, né? A desmembrar. Logo em seguida veio a pandemia, então né, a gente não conseguiu ver tanto fruto assim, mas realmente é uma necessidade. A gente tem que falar disso. Já plantou. E agora, hoje ela sabe, né, Cláudio? Pelo amor de Deus. Então, assim, a gente tem que falar disso sistematicamente mesmo. Eu concordo plenamente. Tem que falar. E, assim, às vezes parece muito óbvio pra gente, principalmente pra gente que trabalha com essa parte financeira. A gente já tem uma organização, assim, você, que já estamos nesse meio, né? Às vezes parece óbvio, né? E não é, né? E não é óbvio. E parece óbvio, às vezes, até porque você pensa assim, quando você trabalha com uma pessoa que talvez tenha menos formação ou teve menos acesso, não é tão óbvio. Então você imagina que uma pessoa que tenha formação, mais acesso, isso é óbvio. Só que não é também, né? Porque eu já trabalhei com empreendedores com formação, com acesso à informação, e não era óbvio.
Por que não é óbvio? Porque a gente não foi acostumado, a gente não foi ensinado para lidar com as finanças, né, na nossa vida pessoal. Então, nada é óbvio quando a gente fala de finanças. As pessoas têm... existe, realmente, a gente precisa, de fato, ainda tem algumas pessoas que precisam ser alfabetizadas, né? Eu digo assim, a gente ainda precisa fazer alfabetização para depois fazer educação. É claro que a gente traz tudo dentro da educação financeira, mas a gente precisa falar, às vezes, sobre o óbvio mesmo, né, dessas separações. Então... até porque o óbvio, ele tem que ser relembrado mesmo, né? É óbvio, ok, talvez agora, mas daqui a pouco eu esqueço também, que aí envolve emocional, entra outras coisas no meio. Então, por exemplo, uma boa parte das minhas palestras, até dos programas aqui da Martela, às vezes é relembrar o óbvio, né? E aí a pessoa fala, nossa, eu precisava escutar isso, né? E é assim mesmo. Ô, Leide, deixa eu fazer mais um comentário em cima da sua fala, né? Na sua primeira fala lá que você estava explicando o tema. Você comentou assim, que a educação financeira ela é importante para poder colocar os pingos nos is, separar, para poder realizar sonhos. E eu concordo plenamente, viu? Você sabe que tem um pedaço aqui também do nosso programa que eu ensino para o cara que dinheiro é feito para gastar. Tem que gastar, tem que realizar sonhos. Também não é só... As pessoas acham, algumas delas acham, que a nossa profissão vai chegar num cara e vai falar assim, não, a partir de hoje você não pode mais viver, você tem que cortar tudo, seus luxos, seus lazeres. Não, pelo contrário. A gente fala para a pessoa, inclusive, gastar. Só que gastar o dinheiro na hora certa, do jeito certo, no momento adequado, com bom planejamento. Aí é a hora de torrar mesmo. Dinheiro foi feito para torrar, para gastar, para realizar vontades, desejos e sonhos. O problema é quando a gente troca, né? A gente só quer realizar sonhos, desejos e tal, ao ponto de nos colocarmos até em situações de vulnerabilidade financeira, dívidas, empréstimos com altos juros. Aí é onde começa a degringolar tudo, né? Mas o dinheiro foi feito para gastar. O dinheiro é uma ferramenta, né? A gente precisa pensar no dinheiro como aquele objeto que vai nos proporcionar a realização dos sonhos, das nossas metas. E aí eu acho que você tocou num ponto, Thiago, que é muito importante, é que assim, as pessoas pensam... Existe um tabu muito grande em falar de dinheiro, né? Em falar das finanças dentro de casa. Ainda é um tabu, né? Quantos filhos não sabem quais são as despesas da casa, não sabem... Aliás, a próxima live é importantíssima, né? Para assistir. A gente não aprende a lidar com dinheiro. Eu sou de uma geração que aprendeu... dinheiro é sujo, né? Isso não é para você, isso é coisa de adulto. Aí a gente espera o indivíduo ficar adulto para ele aprender sobre dinheiro. Aí ele fica adulto, aprende sobre dinheiro já tarde, né? Ganhando dinheiro, e aí ele começa a fazer os equívocos da vida e muitas vezes aprende na marra, né? Ele vai aprender... Ele vai conseguir aprender se endividando, né, não realizando aquilo que ele gostaria de realizar. Então, assim, o dinheiro ele é uma ferramenta. A gente precisa desmistificar o papel do dinheiro na nossa vida. Entender que a educação financeira é para trazer bem-estar financeiro e não privações financeiras. Né? Então, eu faço vários, né, assim, consultorias, e aí... Quando a gente começa a falar, vou fazer orçamento, existe uma dor das pessoas, eu vou ter que cortar isso, né? E geralmente o isso é o lazer. Aí a gente começa com as provocações, tá? O quanto que esse lazer é importante na sua vida? O quanto que isso te traz felicidade, né? E aí a gente começa a botar os graus de prioridade. Quando a pessoa entende assim, esse lazer, ele é muito importante para mim, porque é ele que me dá a razão de eu viver, a razão da minha existência, eu vivo para isso. Então, se você vive para isso, ele tem que estar na sua vida, né? Você tem que planejar ele, você tem que botar ele dentro do seu orçamento. Então, e aí sim você começar a priorizar. Então, existe ainda um tabu de quando a gente vai falar de orçamento financeiro pessoal, né? Que a gente tem que cortar as coisas que nos dão prazer, que a gente tem que cortar tudo e ficar só com o ônus, né? E não pode. E é isso, e na verdade é isso que muitas vezes acaba frustrando quem começa a fazer um planejamento e desistindo no meio do caminho. E eu acho que nosso papel como educador é esse, né? De falar para as pessoas, não, vamos rever, porque tem as questões emocionais, né? O dinheiro está muito ligado à questão dos afetos. Então a gente precisa, né, olhar para isso, a gente precisa cuidar disso quando a gente vai falar da vida pessoal, do planejamento financeiro pessoal, né? Então,
É isso, eu concordo plenamente com você, que mexe com muitas questões emocionais também. E mexe com o empreendedor também, porque ele leva isso para o negócio. É isso, né? Aí, é isso aí. Não dá para descentralizar, né? Porque o negócio acaba sendo até uma extensão mesmo da vida, da casa, né? E aí, consequentemente, todos esses bons ou maus hábitos de uma vida financeira desregrada, não ensinada, não falada, ou até alicerçada, vai para as empresas também, né? Exatamente. Muito bem. Bom, então é o seguinte, Leide, dito isso, né? A gente resgatou aqui o tema, né? A gente deu uma viajada, porque a gente gosta de falar, mas já voltamos, né? Uma vez, então, que a gente resgatou o tema aqui, né? A importância da educação financeira para empreendedores. Ou seja, a gente já sabe, né, que muita gente, então, mistura tudo, faz aquele balaio de gato, que muitas empresas fecham antes de completar aí seus 2 anos de vida, justamente por falta de gestão financeira na PJ e na PF, né? Então, agora que, inclusive, você trouxe aqui em números, né? Então, assim, só 24% das empresas, foi alarmante esse número, só 24% das empresas estavam com suas finanças em dia antes da pandemia. Ou seja, 26, 76 que já... 26. Ou seja, 74 que já estava ali, mais ou menos, já no bico do corvo, veio a pandemia, só jogou... foi a cereja do bolo para esse cara quebrar, né? Então, assim, dito isso, né? Agora que a gente tem um panorama, eu te pergunto, Leide, e o que a gente consegue fazer para melhorar, né? Assim, quais são as lições de casa? Alguém aqui hoje, né, que está assistindo essa live, ou que já empreende, ou que quer empreender, né? Que precisa, então, não errar nesses erros, né? Não cair nesses erros que a gente está comentando aqui. Quais são os cuidados que essa pessoa tem que ter? O primeiro a gente já falou, né? Que é tentar não, né? É conseguir fazer a separação. Ó, minha vida pessoal, tá aqui os meus sonhos, minhas ambições, minhas metas, meus desejos, meu custo de vida. E tá aqui os sonhos, as ambições da empresa, os desejos, as metas de 5, 10 anos, pá. Essa é a primeira lição de casa, certo? Certo. E aí, falando dessa lição de casa... Desculpa, pode falar. Não, é isso. Vamos falar dessa e aí a gente já passa para as outras. Vamos lá. Então tá. E aí, falando dessa lição de casa, porque talvez a gente fala isso, tem que separar, e muitas vezes assim, tá, mas como que eu faço isso? Que eu acho que esse talvez seja uma das maiores questões, assim, tá, isso eu já sei, legal, mas como? Olha, o como é o seguinte, pega as suas despesas de casa, as suas despesas pessoais, faz uma conta, né? Quanto é que você gasta com aluguel, quanto é que você gasta com comida, quanto é que você gasta com educação, quanto é que você gasta com lazer, né? Quanto é que custa a sua cerveja no final de semana? Coloca tudo isso na conta. Isso é o que você precisa para viver na sua vida pessoal. Então, na hora que você for pensar na sua empresa, olhar para a sua empresa, você tem que fazer o seguinte, o que minha empresa gerar, ela precisa me gerar, além de pagar as contas da empresa, ela precisa me gerar esse salário. Então, você já começa a determinar o seu pró-labore, né? Então, assim, você já começa a pensar separadamente o que é a sua empresa e o que é a sua vida pessoal. Então, eu acho que esse como é muito importante, tá? Do início. Respondendo aí a sua primeira pergunta, né? De como a gente já pode dar uma dica para começar a separar. Uma dica para quem pode empreender ou para quem quer empreender, e aí eu acho que a gente precisa fazer um recorte, Thiago. Né? Assim, vamos lá. A gente precisa fazer um recorte importante seguinte, porque a gente tem quem está empreendendo por necessidade, né? A gente tem aquele cara que ficou na crise, está na pandemia, perdeu um emprego, precisa empreender, nunca pensou em empreender na vida, né? Ele tem uma necessidade ali que é urgente de sobrevivência. Então, dica para esse cara, já olha para isso. O que você precisa para viver e o que a sua empresa vai precisar gerar para você viver. E já começa separado, já começa a sua empresa pensando nos custos dela separado. A segunda dica é não entre em qualquer negócio. Faça aquilo que você domine, que você consiga fazer. Né? Então, olha para o mercado. O que o mercado está precisando? Né? Porque eu acho que a crise ela traz muito isso para a gente também. A crise é um momento de rearranjo da economia e de alguns segmentos. Então, você tem segmentos que estão em alta e tem segmentos que estão em baixa. Então, você tem que olhar o que eu faço bem e o que o mercado está pedindo. E aí você vai, num primeiro momento, atender uma necessidade sua, uma necessidade de mercado. E estude, né? Estude esse mercado. Você está empreendendo por necessidade, mas essa necessidade ela pode virar uma oportunidade. Ela pode, de fato, ser o seu grande
pontapé para virar um empreendedor, né? E mesmo que não seja, mesmo que ele seja um empreendimento temporário, de necessidade, você precisa, até para você sobreviver dentro desse mercado, você precisa estudar esse mercado, saber como fazer essa gestão dentro do mercado, né? Então, estudar o seu negócio é fundamental, né? Começar a entender qual é o propósito, o que o concorrente está fazendo, qual é o meu diferencial, né? Procurar ajuda nesse primeiro momento, porque você está sozinho, então você precisa da ajuda daquilo que você não faz bem, né? Eu acho que é muito importante, porque assim, a gente tende a querer abraçar, e a gente precisa, às vezes, abraçar tudo, né? Marketing, vendas, financeiro, e aí eu estou sozinha e a gente vai nessa empreitada. Então, só que tem um momento que eu falo assim, bom, eu não domino, eu gosto muito de dar o meu exemplo, né? Eu sou docente, eu dou aula de formação empreendedora, eu conheço todos os conceitos do marketing, dou aula sobre marketing digital, mas fazer a operação do marketing digital nas redes sociais, não é meu domínio. Né? Então, eu preciso ter esse autoconhecimento, eu preciso entender que isso não é o meu business, não é o meu negócio, né? Mas eu preciso disso para estar nas redes, eu preciso disso para divulgar meu produto, né? Então, eu preciso minimamente conhecer. Conhecer é fundamental para eu poder, inclusive, demandar, fazer uma parceria com alguém, né? Para eu poder fazer uma troca com alguém. Então, para quem está começando a empreender, que está nessa situação, o meu conselho é esse, né? Faça um negócio que você domine, porque as chances de dar certo são maiores do que quando você não domina. Já começa separado, pessoa física de pessoa jurídica, e planeje-se, né? Veja quanto você vai precisar investir, qual é o dinheiro que você vai precisar colocar ali, e autoconhecimento. O que você domina, o que você não domina, e o que você precisa para fazer. O outro grupo, que é que empreende por oportunidade, né? É aquele que tem o empreendedorismo na veia, né? Aquele cara que vou empreender porque eu quero trabalhar menos, eu quero ser dono do meu próprio nariz, né? Esse cara aí que pensa assim, Eleide, ele bate palma assim, né? Esse bate palma assim, né? O cara que acha que vai empreender e vai trabalhar menos, esse bate palma assim, ó. Mas você se reconheceu, eu me reconheço. Pra caraca! Hoje eu trabalho 12 a 15 horas por dia. Tudo bem que eu gosto do que eu faço, então, mas eu trabalho olha só, muito mais. A primeira dica para esse cara é essa: você vai trabalhar muito mais, né? Muito mais do que você trabalhava antes. Tem as suas vantagens, é óbvio, senão a gente não teria os empreendedores por oportunidade, né? Qual é a vantagem? Você vai trabalhar mais, mas em compensação você tem possibilidade de definir a sua renda, né? Porque uma coisa é você estar empregado no mercado com uma renda, outra coisa é você ter o seu negócio e você define a sua renda. Você diz até onde você quer chegar com a sua renda. Então, essa é bom. O segundo é que realmente quando você empreende por oportunidade, né, essa pessoa que tem essa vontade de empreender e tal, ela tem geralmente uma veia criativa muito forte, né, e são pessoas que geralmente se arriscam, né, ou que estão sujeitas a maiores riscos. Então, geralmente, essas pessoas acabam indo para o empreendedorismo, muitas vezes porque dentro de algumas empresas não conseguem avançar nessa veia criativa, né? Tem empresas que absorvem, mas tem alguns momentos que você, às vezes, se sente limitado. Então, tem essa veia empreendedora. Esse cara, geralmente, ele é muito criativo, ele é muito empreendedor, ele aceita os riscos, e justamente porque ele é um cara que assume muitos riscos, ele precisa planejar e traçar metas. Essa é a minha dica para esse cara. Então, assim, ele geralmente já conhece o negócio, ele já sabe o que ele quer fazer, ele tem propósito, né? Então, ele inevitavelmente, ou muitas vezes, ele já estudou o mercado que ele vai atuar, ele já sabe quem são os concorrentes, né? E ele tá ali, ele vai fazer um negócio acontecer. Esse cara, eu falo o seguinte: planeja. Porque geralmente ele acaba atropelando esse planejamento e acaba pensando grande, querendo crescer grande, né? Então, às vezes precisa começar pequeno, né? Então, ele precisa planejar as etapas desse crescimento para onde ele quer chegar, para não correr o risco dele ter um problema de gestão de metas, de gestão de crescimento, de gestão estratégica mesmo, né? Então, essa é a minha dica para esse cara que é empreendedor nato, assim, né? E tem, claro, as outras dicas de gestão dentro da empresa, que aí a gente vai falando. Não, muito legal. Ó, deixa eu pegar aqui uma janela de oportunidade para fazer um comentário, né? Então, assim, ó, você pegou e falou assim, olha,
para você que está empreendendo agora, já vamos começar correto desde o início, então faça ali o seu orçamento doméstico, ou seja, água, luz, telefone, escola, shopping, carro, lazer, aluguel e tal. Vamos supor lá que você chega no número de 5 mil. Um exemplo, 5 mil. Bom, então além dos custos que a empresa vai me gerar, vamos supor que a empresa me gera um custo de 1.000. Sei lá, um exemplo. Então, impostos, um telefone celular, um site, R$ 1.000 de gasto para ter de custo com a minha empresinha lá rodando. E 5 mil, que é o meu salário, porque é o dinheiro que eu preciso para pagar as minhas contas, o meu dia a dia, para poder viver. Legal. Agora vem, aí eu quero te fazer uma pergunta, Leide. É óbvio que eu já sei a resposta, mas eu quero te ouvir. Porque é onde eu acho que a galera mais, né, comete aí os equívocos. Aí, o que acontece? Então, o cara inicia a empresinha dele lá com proposta assim, cara, se eu fizer 6 mil no mês, tá legal, eu começo a pagar as contas, tá tudo certo. E aí, geralmente, no início, o cara tá com gás, tá com garra, os amigos querem ajudar, é novidade no bairro, qualquer coisa assim, e esse cara, ele às vezes chega a ir além, né? Ele consegue ir além do que isso, né? Então ele começa a faturar 7, 8, 10, 12. E aí, Leide, o que esse cara faz? Naturalmente, o que esse cara faz? Naturalmente, ele embolsa tudo. Exatamente! Ele vai ver currículo, né? Exato que tá errado, exatamente. Queria te ouvir, depois se você me deixar, eu quero opinar também, mas por favor, queria te ouvir. Claro, imagina, isso aqui é um bate-papo. O que a gente tem que falar para esses caras? Então, a gente definiu o Prolabore, porque o Prolabore ele vai ser definido dentro da empresa, como um custo da empresa. A empresa vai te pagar aquele valor e você não pode tirar mais nada além daquilo, né? Porque o que vai ser gerado dentro da empresa, se for gerado além do que você botou como meta, né? E isso veio como lucro, e eu acho importante depois a gente falar sobre lucro e faturamento, que também é uma questão. São coisas diferentes, né? Então, isso, na verdade, é resultado da empresa, não é resultado seu na vida pessoal. O seu resultado na vida pessoal são os 5 mil que a sua empresa tem que te pagar. Né? Isso a empresa te pagou, 5 mil. E você definiu que você ia viver com aqueles 5 mil. Aquele é teu salário dentro da empresa. E o que a empresa está gerando, isso vai entrar depois como resultado, como lucro dessa empresa. E aí sim, você pode estabelecer... no final do ano, você pode definir, inclusive, as empresas definem ao final do ano, você vê lá quanto foi gerado de lucro dentro da empresa, né? Esse lucro a gente vai distribuir, que pode ser distribuído para o sócio, nesse caso você, ou reinvestido, ou os dois. Né? E aí é muito saudável quando você faz até uma definição assim de, olha, eu quero continuar investindo na minha empresa, vou reaplicar esse valor que foi gerado de lucro dentro da própria empresa. E o restante vira um bônus seu, que é o bônus anual. Como seria se você estivesse no mercado formal, né? Que as empresas acabam pagando bônus. Então, pensar assim é super importante. Assim, não pode ir tirando o dinheiro que a empresa vai fazendo, senão você vai descapitalizar essa empresa, né? E tem uma coisa importante, que eu acho que está ligada diretamente à questão da crise, tá, Thiago? Quando a empresa está no auge, ela está gerando, ela está faturando mais, e você está ali mantendo aquilo ali no caixa, aquilo vira uma reserva de emergência da empresa. E além de virar uma reserva de emergência, você pode pensar em investimento mesmo. Você pode fazer investimentos financeiros pela empresa. Então isso é uma entidade, né, uma instituição ali, e ela está se sustentando ali com o que ela está produzindo. Então, quando vem um momento de crise, isso pode ser usado para salvar a empresa da crise, né? É um resultado que você pode aplicar aí na empresa para salvar a empresa. E o que a gente viu nessa pandemia foi isso. Quem tinha uma boa gestão financeira e de caixa, quem conseguiu fazer essa lição de casa antes, conseguiu passar melhor. Não vou dizer que passar bem, porque é difícil dizer que a gente passa bem no meio de uma pandemia, né? Mas conseguiu passar melhor, ou seja, de uma forma mais menos desconfortável. Porque assim, a crise ela vai existir sempre, não importa qual seja, né? Eu costumo dizer o seguinte, quando eu dou aula de educação financeira, eu digo que o mais certo do imprevisto é que um dia ele vai acontecer. A gente só não sabe quando e como, né? Por isso a gente precisa fazer as reservas de emergência na nossa vida pessoal. Porque em algum momento vai ter um imprevisto. Alguém vai adoecer, né? Você vai ter sei lá, um carro quebra, uma telha estoura, um cano estoura.
Então você precisa contar com os imprevistos da vida. A gente sabe que ele vai acontecer. E o que a crise trouxe foi isso, né? Ficou muito claro, muito nítido para as pessoas, né? Porque assim, quem previa uma pandemia, né? A gente ficar dentro de casa 5 meses, né? Isso era algo que a gente nem imaginava. Então, quem conseguia ter uma gestão, tanto na vida pessoal quanto na vida do negócio, conseguir pensar nessa gestão financeira, né, acompanhando o fluxo de caixa, fazer essa reserva, conseguiu sobreviver melhor no meio dessa crise, né? E eu acho que a gente precisa chamar atenção para isso, né? E que nunca é tarde. Assim como teve essa crise agora, a gente vai demorar um pouco mais para recuperar, mas a gente em algum momento a gente vai ter um ápice, e em algum momento vai ter outra crise, seja pessoal, seja coletiva. Então a gente precisa se preparar para essas crises. Leide, eu concordo em número, gênero e grau com tudo que você falou. Eu concordo com tudo. Olha, o nosso discurso é muito alinhado. Eu estava dando uma palestra hoje de manhã no grupo do Einstein e eu estava falando justamente sobre isso. Que tudo é cíclico. Não tem nenhum momento da vida que vai ser só coisa boa, como também não tem nenhum momento da vida que vai ser só coisa ruim. Tudo é cíclico. E o que a gente tem que fazer... Aí eu uso uma história da Bíblia, né, que já foi escrita há mais de 2000 anos, né, para exemplificar isso, que é a história de José, né, de José do Egito, que o faraó sonhou que 7 vacas magras comiam 7 vacas gordas, tomou um susto, aí o José traduziu dizendo que era justamente isso. Ia passar 7 anos de muita abundância, muita fartura, tudo muito bem, em compensação, 7 anos depois, bicho ia pegar, intempéries da natureza ia dar pau, ia ser uma bagunça. E aí, então, o que né, José sugeriu pro faraó? Falou, vamos pegar, então, os próximos 7 anos de vacas gordas e vamos fazer uma excelente administração dos recursos. Entenderam, pessoal? Excelente. Para quê? Para que quando vir os 7 anos de vaca magra, porque virá, a gente consiga realmente passar um pouquinho mais indolor, um pouquinho mais tranquilo, né? E só complementando aqui, se você... usa essa história, porque essa história está escrita só há 2000 anos só. Só 2000 anos só, né? Então, se não dá para acreditar nessa história de 2000 anos, cacete, né? Muito bem. Leide, deixa eu só fazer um complemento aqui, né? Eu costumo brincar com os meus clientes o seguinte. Cara, se você rapa tudo que a sua empresa fatura no final do mês, se você tem um planejamento de 5, aquele exemplo que a gente estava dando, a empresa fatura 7, 8, 9, 10, você vai rapando tudo, legal, no mês que ela der 3, aí você rapa tudo também, tá bom? Aí você faz o quê? Exatamente. Se você tá com um padrão de 7, 8 e a empresa deu 3. Aí você bate palma e assim de novo, né? E você tá tocando num ponto que a gente fala de fluxo de caixa. Sim, de projeção exatamente. de fluxo de caixa. Que é um outro calcanhar de Aquiles dos empreendedores. Né? Por favor, aproveita, vamos falar disso. Projeção de fluxo de caixa, né, e acompanhamento de fluxo de caixa, eu acho que tem tudo a ver primeiro com o que você trouxe da Bíblia, das 7 vacas gordas e 7 vacas magras, porque é isso, na verdade é a gestão do fluxo de caixa. E a questão de quando você está faturando 7 mil dentro da empresa e você rapa tudo e no mês que ela faz 3, você vai ter que botar. Né? Então, se você tem ali uma programação, você vai fazendo essa melhor gestão dos recursos. E aí é isso. Então, o fluxo de caixa, ele precisa ser acompanhado no dia a dia. E o que é fluxo de caixa? De receitas e despesas, é o que entra e o que sai dentro da empresa. Básico, né? Parece óbvio, é aquela história que a gente estava desde o início, né? Parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Então, receitas e despesas, eu preciso acompanhar isso. Mas mais do que acompanhar, eu preciso projetar para fazer o acompanhamento, né? E eu acho que é aí que a gente entra com o planejamento e aí que a gente começa a ter uma visão de metas. Porque quando eu projeto meu fluxo de caixa, eu falo assim, bom, eu sei que todo mês eu vou ter essa despesa que é esse custo fixo. Esse custo eu vou ter. E eu pretendo, aí entra o planejamento das metas, né? Eu pretendo vender X nesse mês. Eu pretendo vender X no outro mês. E aí por aí vai. Você começa a mensurar quanto é que você vai vender em cada mês. Só que você conhece o seu negócio. E você sabe, por exemplo, que tem meses que tem uma sazonalidade, tanto para mais quanto para menos. E aí você sabe, por exemplo, que dezembro, janeiro, fevereiro, você fatura, né? E chega lá para junho e julho, vai lá embaixo. Então, quando você tem o seu caixa
projetado, você consegue enxergar isso. Você consegue enxergar os meses que você está faturando muito, os meses que você vai faturar menos, e você consegue redistribuir esse fluxo, né? Você consegue. Aí você guarda aqui para suprir um caixa que vai ficar negativo no futuro. E além disso, você já pode começar a pensar estrategicamente. Bom, se esses meses são meses de baixa, o que eu posso fazer de diferente na minha empresa para tentar renda nesse período? Né? E aí começa a gestão estratégica do empreendedor. Então, o fluxo de caixa, ele é assim, uma ferramenta maravilhosa para você fazer a gestão do seu negócio. Você consegue ter noção de qual é o melhor mês de pagamentos, ou melhor dia de pagamentos. Você começa a ter uma noção de quando são a maior parte dos seus recebimentos. Você consegue negociar com fornecedores, datas, porque você consegue enxergar datas ali, quais são as melhores datas que você recebe. Você consegue, enfim, o fluxo ele te permite uma série de tomadas de decisões, que o mais importante é isso, assim, é você aprender a tomar as decisões. E aí eu acho que é muito importante a gente frisar isso, né? Porque quando a gente começa a falar, tem que fazer fluxo de caixa, tem que fazer, separar PJ do PF, parece coisas muito operacionais ali, né? Planilha para cá, planilha para lá, e joga número aqui, joga número ali. Só que os números, na verdade, eles têm uma leitura, né? A gente não está fazendo as planilhas e tá bom, fiz a planilha e deixei lá. Não, a planilha ela precisa ser lida. Você precisa olhar para essa planilha, olhar para esse sistema. Interpretar esses números, né? Interpretar, exatamente. Qual é a minha decisão aqui em cima desses números, né? E aí você começa a ser estratégico dentro do negócio. Aí as chances de dar certo são grandes. Porque você começa, de fato, a construir ali uma estratégia, né? De como esse negócio vai seguir, por onde ele vai seguir, né? E não sai fazendo simplesmente. Ô Leide, você sabe que santo de casa não faz milagre, né? Ah, sei. Muito. Santo de casa não faz milagre. Então é assim, ó, deixa eu contar uma historinha minha, pessoal, rapidinho, para exemplificar isso que você acabou de falar. Então é assim, ó, eu sou educador financeiro há 5 anos, mas tenho experiência no mercado há 13, e a minha família, até hoje, ninguém nunca veio pedir ajuda, assim, de orientação financeira. Já atendi mais de 1000 pessoas no meu dia a dia, olho no olho, já ajudei muita gente, graças a Deus, mas a minha família ainda não consegui, não sei, santo de casa não faz milagre, tudo bem. Aí, olha só que interessante, Leide, eu tenho uma tia, né, amo minha tia, beijo tia, se um dia você assistir essa live, amo minha tia de paixão. A minha tia, ela é cantineira no interior de São Paulo, ela tem uma cantina dentro de uma escola privada lá e tal, não sei o quê. Aí é assim, Leide, é sensacional a história da minha tia, porque ela funciona assim. Ela tem 3 meses de férias no ano, né? Que é dezembro, janeiro, ou janeiro ali, metade de dezembro até metade de fevereiro, e um mês e um meio do ano. Então, faz 15 anos que ela é cantineira. Aí ela fala pra mim que faz 15 anos que as finanças da empresa dá tudo certo, de janeiro a maio e de julho a novembro. Porque quando não tem, os meses que ela está fechada, atrasa tudo, paga tudo atrasado, paga juros, faz aquela maçaroca. Eu falo, mas tia, pelo amor de Deus, ó, no primeiro ano, pode ser que a senhora podia ter alegado que não sabia, né? Ah, tudo bem, ok. No segundo, tá, tudo bem, vai. Não deu tempo. Porra, mas a partir do terceiro, cacete, tinha que se organizar. Você fatura 9 meses por ano, só que você tem 12 meses de pagamento de contas. Esses 9 meses tem que encaixar dentro dos 12. E o que é isso? Fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Exatamente. Não tem segredo, não é, Leide? Não. Assim, não. Parece óbvio, mas não é óbvio, mas também não tem segredo. Então, assim, cara, eu preciso diluir os meus custos de 12 meses por 9. Exatamente. Enfim, outro exemplo rápido também, para passar a palavra. Eu tenho uma prima que ela teve durante muitos anos uma franquia de uma loja de chocolate aí, bem famosa, né? Leide, ela fechava 3 meses do ano no azul. Só 3 meses no ano. Porque ela morava num extremo interior, quente pra caramba. Só vendia coisa no Natal, Ano Novo, acho que dia das... Natal, Inverno. Páscoa e Dia das Mães, acho. Uma coisa assim. Eram os feriados que ela ganhava dinheiro. Ganhava muito dinheiro. Natal fazia até fila no quarteirão pra comprar. Mas só ela faturava 3 meses azul e 9 meses no vermelho. Cara, se você não tiver uma gestão de caixa para sustentar tudo isso, a conta não bate. E tem uma coisa aí que aí eu vou botar mais uma pincelada aí nesse seu comentário, que é o resultado. Né? Porque isso, você falou lucro e faturamento, resultado, vamos falar disso.
Eu gostei do exemplo que você deu, dessa do chocolate dos 3 meses. A gente pode até usar esse como exemplo, né? Porque, assim, uma coisa é o resultado, outra coisa é o fluxo de caixa, né? Se ela fatura ao longo de 3 meses, será que esse negócio está dando resultado? Primeiro é uma pergunta, né? Assim, e o que é o resultado? De fato, existe um lucro que você consegue auferir, e aí a gente entra no faturamento e lucro de novo, né? Faturamento é diferente de lucro, né? Faturamento é quanto você recebe de dinheiro, o lucro é que você depois recebe depois de pagar todas as suas despesas, né? Resumidamente, né? Para a gente não entrar na parte conceitual. Pelo amor de Deus, né? Se a gente já começar a falar aqui de EBIT, EBITDA e tal, os caras jogam tomate na gente. Não vamos falar nem dos impostos, vamos falar só de faturamento e lucro, né? O lucro, assim, depois que eu paguei tudo, né? O que sobrou é o lucro. Então, o faturamento é quanto eu recebi no total. Então, eu posso faturar muito e posso estar tendo um lucro pequeno, né? Posso faturar, inclusive, pouco e estar tendo um lucro alto. Então, a gente precisa olhar quais são as despesas que estão aí dentro. Então, trazendo esse exemplo que você trouxe, é muito importante o seguinte, tudo que ela vendeu, né, tinha resultado, né, assim, em termos de tudo que ela tem que pagar de despesa. E aí ela tem que fazer uma conta que é anual, ela não pode fazer uma conta mensal, né? Então, assim, o resultado dela ao longo do ano, tirando tudo, tá pagando o negócio dela? É uma pergunta importante, assim, ela tá tendo lucro ficando esses 3 meses? Legal. Tá sim. Os 3 meses que ela trabalha, pagaria tudo, paga todas as despesas do ano e ela ainda tem lucro. Então, beleza, não tem problema ela trabalhar só 3 meses do ano. Agora a gente vai para um outro problema que é o caixa. E aí é a diferença, né? Uma coisa é você ter o resultado, outra coisa é você ter o caixa, porque o caixa dela, ela vai ter muito dinheiro nesses 3 meses e nos outros ela vai ter... Né? Porque ela não vai ter, ela vai ter só as despesas. Então, ela precisa fazer uma programação de caixa, né? E talvez ela tenha até que fazer, ela tem que ver a necessidade de capital de giro dela nesses meses onde ela não vai estar tendo essa receita, onde ela vai ter só as despesas. Então, isso é uma gestão estratégica do negócio, né? Então, olhar para se tem um resultado, assim... Confirmei, eu tenho um resultado, né? Eu fiz uma precificação correta, estou tendo lucro, né? Agora, esse meu lucro não me garante que eu vou ter... e é muito comum, Thiago, só para emendar um pensamento, é muito comum um empreendedor chegar para mim e falar assim, cara, eu vendo, tem, né? Eu estou vendendo muito e eu não estou vendo a cor do dinheiro. Eu não vejo dinheiro. Aí eu falo, bom, primeiro é o seguinte, vamos ver se a precificação está correta. Né? Se considerou os custos fixos, se considerou os custos variáveis, tal. Bom, precificação está correta. Se a precificação está correta, então a gente está com problema no caixa, de fluxo de caixa, né? Porque você provavelmente está vendendo, está gastando para produzir, né, todos os seus insumos e está recebendo depois. Então você precisa financiar o seu negócio, você está financiando, na verdade, o seu negócio para depois receber. Então, essa diferença entre o que você recebe e como você gasta, né, te faz ali ter uma necessidade de capital de giro. Por isso que muitas vezes o empreendedor fala assim, nossa, mas eu estou vendendo tanto e não vejo dinheiro, porque parece que o dinheiro não entra no caixa, né? E essa diferença de prazo tem que entrar no preço também. Porque quanto custa o meu dinheiro dentro da empresa financiando a minha operação? Isso tem um custo, né? Então, na precificação de um preço, tem que entrar, de uma mercadoria, tem que entrar, inclusive, o ciclo de pagamento do negócio, né? Do serviço, do produto, né? Exatamente, Thiago. E tem que entrar. E se você tiver que pegar um financiamento, né, para fazer ali o fluxo, a necessidade de capital de giro, isso também tem que entrar na conta, porque isso é uma despesa que está entrando dentro da empresa, né? E por isso que o fluxo de caixa é tão importante. Eu acho que, para mim, assim, é uma das ferramentas chaves assim, do negócio. Quando você está já em andamento, né, com o negócio é o fluxo de caixa. E para quando você vai empreender é isso, fazer o planejamento inclusive desse fluxo, fazer um planejamento assim, do que você vai ter de entrada, o que você vai ter de saída. Né, isso é fundamental. Muito bom. Acho que tem umas perguntas, né? Então, deixa eu te falar. Ó, a gente tem 5 minutinhos, porque tudo que é muito bom acaba rápido, né? Então, já faz 1 hora que a gente está aqui conversando, para você ter uma ideia. Então, ó, a gente vai encerrar em 5 minutos, mas antes, só para não dizer que a gente se bastou, vamos ler umas perguntas aqui. Vamos. Depois a gente pode tentar, se não der tempo, a gente pode tentar botar nos comentários depois as respostas. Pode ser. Ó, vamos pegar aqui a última, que é a do Fernando. O Fernando está em todas. Ó, ele colocou o seguinte, hoje nossos empreendedores têm que baixar o padrão de vida pessoal para manter a empresa. Tá aí um grande sacrifício.
o que podemos fazer para incentivar? E aí? Educação financeira pessoal. É isso aí. Trabalhar com as questões comportamentais, né? Assim, a gente precisa pegar esse empreendedor e fazer a gestão da vida pessoal dele. Assim, vamos rever prioridades de vida, né? Vamos replanejar futuro, replanejar a longo prazo, né? Entendendo que esse é um momento, que nada é para sempre. Então a gente precisa, às vezes, recuar um pouquinho para depois avançar mais. Né? Então eu acho que é isso nesse momento, né? E é isso, a gente teve que baixar padrão, todo mundo precisou baixar padrão nessa pandemia. Não, isso porque o empreendedor às vezes pode baixar o padrão e dar uma organizada e manter. E o cara que perdeu o emprego oficialmente? Tá muito pior, né? Então é isso aí. Concordo plenamente, Leide. Nossa, você tirou as palavras da minha boca. E aquilo que você falou também, não é para sempre, né? Às vezes assim, poxa, eu gosto tanto de fazer isso, agora eu não vou poder fazer. Tá, tudo bem, mas você não vai poder fazer no próximo ano, depois volta. Tudo bem, não vai morrer, né? Então, a gente precisa trabalhar as questões comportamentais agora, eu acho. Essa questão mais emocional mesmo. Muito bem. Ó, uma outra pergunta aqui do Cleiton, da Nortear, né? O nosso querido Cleiton, nosso diretor de expansão. Beijo, Cleiton, você é um cara sensacional. Ele colocou assim, ó, que lições podemos aprender com as pessoas que empreendem em comunidades ou locais carentes? Realmente aí é outro. Ai, né? Pergunta maravilhosa. Obrigada, Cleiton, por essa pergunta. Precisava dar uma live só disso, né, Leite? Eu faço uma live só disso. Olha, a gente aprende tanta coisa com eles. Eu acho que principalmente a resiliência. Né? A resiliência é algo que já está ali dentro dessa comunidade, dentro desse grupo. E a rede, né? A colaboração, né? Essa rede de colaboração que é formada dentro da comunidade, né? Como as pessoas se reorganizam, elas se ajustam para virar parceiros, né? A forma de colaboração, ela é muito intensa, ela é muito rica. E é um dos problemas de quando a gente empreende, a gente está muito sozinho. E quando a gente encontra nossos pais, quando a gente tem parceiros, a coisa fica mais fluida. A gente consegue, inclusive, se motivar, porque a gente vê o outro que está ali também fazendo. Então, uma das coisas que eu aprendi muito dentro das comunidades, com os empreendedores da comunidade, é essa rede de colaboração muito forte, né, de fortalecimento de rede, a resiliência, né, essa questão de se ajustarem mesmo e de procurar informação. Né? Eu acho que talvez... isso aí é uma falta, né? Uma das questões que falta é a informação. Então, assim, quando a gente leva a informação, isso é muito absorvido. E tem essa adaptação para o seu meio, né? Então, assim, observa, se informa e traz aquilo e adapta para o seu negócio, né? Então, eu acho que a gente tem muito que aprender dentro desse universo. Eu acho que esse sistema colaborativo é um sistema que a gente precisa cada vez mais absorver. Né, a gente precisa caminhar para um empreendedorismo que seja regenerativo, que seja de colaboração, onde a gente monte parcerias. Então, eu acho que a gente... Enfim, eu posso falar várias outras coisas, mas eu acho que vai estourar o tempo. Ô, Leide, e é correto também pensar, né? Eu não tenho tanta experiência com esse tipo de público, mas ao que me parece, o pouco que eu vejo assim de longe, é correto também pensar que esses tipos de empreendedores, eles não estão também assim só focados no lucro, às vezes é na causa, né? E isso muda tudo. Você tem várias vertentes. Você tem aquele que realmente está querendo ali sobreviver, você tem aquele que está... E tem os empreendedores por oportunidade, que são empreendedores mesmo, que querem empreender. E você tem os empreendedores de impacto social, porque dentro desse contexto, as questões que afligem, né, talvez essa comunidade, ou as questões que passam por essas comunidades, estão muito ligadas às questões sociais. Então é muito comum você ter empreendedores de impacto social, né? E eu trabalho, inclusive, com vários empreendedores de impacto social. E é muito gratificante ver como assim, eles pensam, e é justamente essa rede, né? Eles pensam no sistema, no empreender, de uma forma circular, né? Onde você, na verdade, é um ganha-ganha, onde todo mundo ganha, onde você monta um sistema onde todo mundo está ganhando, né? Você não tem um que ganha e o outro está perdendo, né? Porque o sistema capitalista tradicional, ele tem muito dessa máxima, né? De que eu ganho, mas eu não olho para o outro, né? Eu não olho para esse pequeno que se está perdendo ou não.
E dentro dessas comunidades, dentro desses grupos de impacto social, tem muita esse olhar, né, da colaboração, do impacto que está tendo. Se eu estou ganhando, mas o outro também precisa ganhar. Né? O outro também precisa sobreviver e viver bem daquilo que ele está fazendo. Né? Então, é muito legal, muito legal. Muito bem. Leide, a Adriana é a próxima live, desculpa. É a próxima. Ó, gente, daqui uma horinha eu volto aqui e já vou fazer outra live com a Adriana Braga, que nós vamos falar sobre educação financeira para as crianças, tá bom? Então não percam. Leide, não percam. Não perca, não pode perder. Leide, a gente precisa encerrar, tá? Já foi 1h e 2 minutos. Eu continuaria aqui falando por umas 3 horas sem parar, tranquilo, entendeu? Eu sei que você também, mas a gente precisa encerrar. Leide, eu queria que você fizesse suas considerações finais e gostaria também que nas suas considerações finais você deixasse aqui, de repente, algumas sugestões de, por exemplo, a pessoa que assistiu, que gostou do bate-papo, que achou legal e tudo mais, onde mais poder procurar tais informações, um livro, um site, um vídeo no YouTube, uma série, Sebrae, cursos, enfim. Onde mais a pessoa pode procurar essas informações junto com as suas considerações finais? Vamos lá. Sebrae é uma fonte de consulta inesgotável, tem vários cursos, né? Então eu acho que é um local onde a gente pode estar buscando, né, essas informações para empreender. De livros, eu tenho 3 livros para indicar. Formato tradicional, quero aprender mais técnica e tal, tem o José Dornelas, Empreendedorismo. Quero aprender sobre negócios de como eu movimento a minha empresa, como eu cresço. Tem um livro que eu gosto, que é Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. E tem um outro livro, que é um livro mais recente, que é Reinventando as Organizações, que é do Frederic Laloux, que é justamente para ter esse novo olhar para as empresas. Fora isso, gente, tem muito livro, né? Tem muito livro, tem o Yunus, eu poderia fazer uma lista aqui de vários, mas assim, vai naquilo que é primordial agora para você. Essas são as minhas considerações finais, né? Vai naquilo que é primordial agora para você, né? Então, assim, você precisa aprender técnica, aprende a técnica e depois, mas não pare de estudar, continue estudando, vai procurando aquilo que vai agregando aos poucos ao seu negócio, né? Não adianta também você querer abraçar o mundo, porque você também não vai conseguir abraçar o mundo. Então, vai naquilo que é prioritário, né? Se conheça, veja quais são as suas necessidades, quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes, né? Aquilo que você dá conta muito bem, o que você não dá conta muito bem. E o que você não dá conta muito bem, procure se informar como é que você consegue organizar isso para dentro da sua empresa, né? Buscando literatura, ou buscando apoio, ou buscando parceiros, né? Parceiros podem ser um grande caminho para o seu negócio, né? A gente acabou de falar das redes, né? As redes é isso, né? Exatamente. As redes é isso. Então, assim, eu faço gestão financeira muito bem, eu faço, inclusive, isso na minha vida, né, empreendedora, né? E eu tenho parceiros que fazem marketing muito bem, e a gente faz a parceria, a gente faz a troca, e vamos junto. E aí a gente cresce junto também, né? Então, a minha dica, assim, final, né, para encerrar aqui seria essa. E, assim, agradecer muitíssimo. Foi muito bom falar com você aqui. A gente pode marcar outras vezes, se você quiser. Com certeza! A gente pode marcar uma por mês. Vai ser ótimo. Um bate-papo riquíssimo. Muito bom. A gente faz. Vai um tema de cada vez. É isso aí. Bom, Leide, muito obrigado. Eu também adorei estar aqui com você, viu? Aprendi bastante. A nossa linha de raciocínio é muito parecida, então é bem gostoso. A gente entrou num flow aqui muito legal. Muito então bom. Foi ótimo estar aqui com você, viu? Também Pessoas, vamos... Que bom. Pessoas, vamos encerrar então. Quero agradecer a presença de todos. Deixa eu fazer o encerramento aqui oficial como a ANF pede e a ABEF. E aí, peraí que eu já me despeço do meu jeito, né? Então assim, ó, nós da ABEF, Associação Brasil de Educadoras e Educadores Financeiros, nós agradecemos pela oportunidade de levar a educação financeira para o Brasil. Agradecemos a ANF e todos que assistiram e assistirão essa live aqui nas nossas redes sociais, tá? Então esse é o encerramento oficial e eu costumo dizer assim, tamo junto, misturado, o que vocês precisarem, dá um toque, acesse o canal da Leide. Leide, fala seu canal aqui no Insta, por favor. Bom, pode me achar pelo Leide_Werneck, pela Trilhos, que é a minha empresa também, que faz trabalho de educação financeira e gestão financeira, né? E assim, me achem, eu respondo, a gente vai respondendo as dúvidas também, tô aí.
É isso aí, ó. E fica já de lição de casa, Leide, você fazer um negocinho, que aí já ajuda pra galera te achar. Essa live vai ficar salva no meu canal. Assim que ela ficar salva, entra lá e escreve esses 3 livros que você sugeriu. Eu não consegui pegar o nome de tudo e todos, né? Escrevo. Aí Pode você deixar. escreve lá, porque aí a pessoa que vê lá a sua indicação já fica até mais fácil para clicar ali e começar a te seguir. Tá certo? E o pessoal aí da Leite também segue aqui a Martelo, né? Educação financeira. A gente também tem conteúdo aqui pra caramba que pode te ajudar aí no seu dia a dia, tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Então, beijo. gente, encerrando. Obrigado, Leide. Vamos nos falar aí mais vezes, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Ó, vejo vocês daqui 54 minutos na próxima live, hein? Estaremos lá. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.